Aqui é sobre os corners que PM tem que ter e que PM trabalha com dentro do CL. Como a gente sabe, a área de PM é uma das áreas que mais tem corners dentro de um CL, mais tem sinergias, né? Então passa aí, permeia todas as áreas basicamente dentro do CL e trabalhar bem com essas sinergias e conseguir entregar as entregáveis que a gente tem com essas sinergias muito bem, com certeza vai fazer muita diferença no seu trabalho. Porque a gente trabalha com pessoas, essas pessoas normalmente são geridas por uma dessas bolinhas que estão do lado, e aí trabalhar bem com essas pessoas faz muita diferença. Então, a gente vai começar e a gente vai mostrar bastante sobre as one-pagers e sobre as coisas que já estão escritas no Big Book of Job Descriptions que a gente tem, que mapeia todas as sinergias da Exec no Brasil. Começando, obviamente, com a sinergia entre PM e LCP, que tem três focos principais. Nessa daqui é a única que a gente não vai mostrar o one-pager. Então, além de ter uma relação entre de team member e team leader, porque o LSP ele é team leader do VPPM, em termos de team standards e acompanhamento da job, traqueamento e tudo mais, a gente tem algumas entregáveis em conjunto. Quais são elas? Cultura organizacional, que basicamente qual que é o papel de PM nisso tudo? É garantir que a moto do CL, que os comportamentos que o EB definiu, que o LCP definiu lá atrás tudo, também, eles estão sendo implementados e estão tendo práticas de implementação muito claras dentro do CL. Então, se um dos comportamentos que o CL procura puxar é a competição, por exemplo, como que você consegue fazer sistema de incentivo que puxa em competição, como que a conferência de vocês vai puxar competição, como que a RG de vocês vai puxar competição, como que o processo seletivo de vocês vai puxar competição, para que todos os membros vivam totalmente os comportamentos da cultura organizacional de vocês. E aí, aliado a isso também, reconhecimentos e recompensas aliados à cultura do CL. Então, quem vai ser reconhecido? Baseado em quê? Como que o EB vai fazer para montar uma timeline de reconhecimento da galera baseado nos focos que a gente tem. Muito estamos pensando que a gente não precisa sempre fazer um sistema de incentivo para todo mundo, a gente pode priorizar e fazer pequenos challenges, pequenos sistemas de incentivo que puxem exatamente o que a gente quer no momento que a gente quer. E, obviamente, enfatizem, né, os comportamentos que a gente busca ter. E aí a gestão de TLB. Então toda a parte de montar agendas de TLB, capacitação de gestão para o TLB. O LSP tem um papel muito grande de puxar mensagens, pegar feedbacks do TLB, que é aquele corpo que trabalha na gestão do CL junto com o EB. E PM tem um papel muito grande de capacitação do TLB e facilitação da gestão deles em termos de team standards, em termos de rotina, para que tudo aconteça da forma mais fluida possível. Depois a gente vai para a nossa sinergia com finanças, né? Que tem aí três grandes entregáveis. A primeira delas e a disparada mais importante é a campanha de AXP, em que a PM nesse papel aí, né, tem que alinhar com finanças toda a timeline da campanha de AXP para que a gente consiga ter um price, né, uma campanha de incentivo que faça com que as pessoas elas tenham muito senso de urgência para serem aprovadas o quanto antes. E finanças tem toda a parte de organização do pricing, pagamento do repasse e organização de como que a gente vai fazer para usar o desconto nacional aí e implementá-lo a nível local. Então, desde quais vão ser os preços finais para cada um dos produtos e tudo que leva aí ao pagamento do repasse. E aí depois a gente tem sistemas de incentivo e capacitação de membresia, que são investimentos que o CL pode fazer, dependendo aí de qual é a situação financeira do seu CL, para garantir que a gente vai conseguir puxar alguns comportamentos da membresia, tanto em termos de capacitação, facilitação de externos e tudo mais, quanto sistemas de incentivo. E aí a gente vai para os nossos corners com OGX, né? Com OGT, OGE e OGV. Um ponto muito importante que tem em todos os três corners é recrutamento, educação e gestão de pessoas. Recrutamento muito voltado para a persona, então logo antes do processo seletivo, as áreas de OGX e PM precisam setar qual é a persona, o que é esperado para os membros de cada uma dessas áreas e quais são os basics que as pessoas elas precisam ter. Logo depois, quando as pessoas entram, tem toda uma parte de educação funcional e de calendário de educação ao longo do semestre que precisa ser trabalhado ao longo dessas duas pessoas aí dentro do corner. E a parte de gestão de pessoas. Então, o papel de PM é educar, facilitar e traquear a implementação de Team Standards, tanto do VPOD, do VPODT, do VPODV e dos TLs também. Então, dando todas as ferramentas possíveis para que essas áreas implementem Team Standards e aí os VPs de operações e os TLs de operações têm a responsabilidade aí de implementar Team Standards na timeline certinha, né? Building, Performing e Closing. E aí uma coisa adicional que tem
principalmente nas áreas de ODV e ODE, porém também ODT, nos CLs que rodam, é a campanha de IXP, que é o momento aí de um mês em que você e seus VPs ODX vão sentar juntos e vão morar juntos e vão se amar, porque vocês estão entregando uma coisa que pode impactar bastante os resultados do seu CL, que é a campanha de IXP. Então, desde alinhamentos de quais são os países foco versus como que a gente vai engajar a membresia, como que a gente vai fazer para conectar com o plano de carreira e, ao mesmo tempo, a gente conseguir passar e aprovar as pessoas, processar as pessoas muito rápido, para que a gente consiga aí bater nossa meta de IXP juntos. Quando a gente fala sobre a SX, a gente tem os mesmos primeiros, né? Os mesmos primeiros em relação a recrutamento, educação e gestão de pessoas, porém para a IDE e a IDT, a gente tem o upsell na timeline de Opens, como um dos grandes focos, muito porque um dos nossos gargalos como a IDE e a IDT é a timeline de Opens, a gente não consegue aprovar no momento certo se os Opens não forem dados no momento certo, a gente precisa entender que é uma timeline diferente e não tem o que fazer. A gente precisa fazer o nosso processo seletivo nos CLs que tem essas áreas principalmente, ou que tem B2B como um todo, na timeline certinha. E para a IDV, e alguns CLs também para a ID, a gente tem o Local Volunteer, que é uma entregável feita junta, caso o RH da sua área de IDV ou IDE, né, para a entrega do pico for muito pequeno e você precisar de reforços para entregar os standards. A gente passa para o nosso corner com o B2C, que tem aí um foco em gestão de pessoas, né, para os VPs B2C que tem managers, que aí faz o mesmo foco das áreas de operações, e uma ajuda aí para a atração de membresia. Então, alinhamentos e capacitação do VP B2C com o PM, na época que a gente está fazendo a atração para o processo seletivo, muito porque é uma job que o B2C faz durante o ano inteiro, e aí por 2 meses do ano a gente precisa ser capacitado sobre como fazer. Então, muito uma ajuda de quais são os públicos-alvo para intercâmbio, como que a gente faz uma atração atrativa, quais são os canais que normalmente funcionam para que a gente, como PM, consiga capacitar nosso upsell ou implementar estratégias que façam bastante sentido. E aí, a gente tem nosso corner com o B2B, que ele é muito voltado para o processo seletivo, sendo esse aí a principal entregável, aquele mesmo processo seletivo que a gente comentou para a ID e a IDT. E aí, também aliado a isso, uma timeline de Team Standards adaptada ao processo seletivo. Então, se building das operações acontece em fevereiro, building de B2B acontece em janeiro, provavelmente, porque é quando as pessoas elas estão entrando na organização. Então a gente tem que adiantar, né, e adaptar toda a nossa timeline para essas coisas, para que a gente consiga manter aí e não atrasar a própria timeline das operações. É isso, passei um pouquinho sobre cada um dos corners, espero que tenha sido muito útil. Para mais informações, veja o livro de JDs, lá o Big Book, e é isso, muito obrigado.